Agora, no início de 2022, nós temos uma novidade relacionada ao direito do trabalho e ao direito previdenciário que pouca gente está comentando. A novidade é a seguinte: a partir do dia 1º de janeiro entrou em vigor uma modificação que foi feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, relativa à síndrome de burnout. Eu vou explicar tudo o que é essa síndrome agora nesse vídeo. Vou explicar quais são as consequências relacionadas ao direito do trabalho e também as consequências previdenciárias ou do direito previdenciário para vocês, ok? Fiquem atentos aí, porque como é uma novidade e pouca gente está divulgando isso, pouca gente está comentando sobre isso, muitas informações ainda estão confusas. Então eu vou passar para você aqui tudo que eu consegui abstrair, tanto da OMS quanto da Associação Nacional dos Médicos do Trabalho. Dessa forma você vai poder se orientar e, se for o caso, se você é uma dessas pessoas que tem esse problema, poder tomar a direção devida nesse sentido. Tá ok? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar o passo a passo dessa situação, vou explicar tudo para você e lá no finalzinho vou te dar as orientações do que você deve fazer caso você seja aí uma pessoa que esteja sofrendo com essa síndrome, ok? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito do trabalho e também em direito previdenciário. A gente tem esse canal aqui e viemos aqui todos os dias trazendo informações relevantes para que as pessoas possam ter um pouco mais de dignidade na sua vida, usando essas informações a seu favor. Todas as quartas-feiras a gente tem uma live especial também, onde a gente conversa com as pessoas, troca ideia, troca orientação, e é muito bacana. Você já é nosso convidado para a nossa live de amanhã, quarta-feira, beleza? Bom, como eu anunciei no início do vídeo, a gente vai tratar aqui hoje dessa novidade que foi trazida aí pela OMS, agora no dia 1º de janeiro, passa a valer como acidente de trabalho, doença do trabalho, a síndrome de burnout. Na verdade, essas alterações já tinham sido feitas desde 2019 pela OMS, pelo grupo de trabalho que foi formado para trazer essas alterações, que eles trouxeram para a CID-11, que é um tipo de CID, Classificação Internacional de Doenças, que também são observadas para doenças ocupacionais ou doenças do trabalho ou acidentes de trabalho, ok? E aí foram incluídas, além também da síndrome de burnout, outras enfermidades tais como estresse pós-traumático, distúrbio de games, que é uma coisa muito nova aí, também na realidade da sociedade, né? E resistência antimicrobiana. Todas elas são doenças novas que a OMS está trazendo e que a gente precisa estudar um pouco mais para poder trazer para o trabalhador, para o segurado do INSS, os benefícios que eles têm caso eles sejam acometidos aí de alguma coisa relacionada a essas questões. Mas o vídeo de hoje a gente vai tratar exclusivamente da questão da síndrome de burnout. Até que viesse essa alteração trazida pela OMS, a síndrome de burnout era considerada uma doença, era considerado de fato um problema de saúde mental ou psiquiátrico, mas não era considerado de fato uma doença do trabalho ou relacionada ao trabalho. E a partir de agora ela está incluída no rol daquelas doenças que podem gerar benefícios tanto trabalhistas quanto previdenciários, como eu vou falar mais adiante aqui no vídeo. Essa síndrome ela foi classificada a partir de agora pela OMS como uma síndrome estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Então perceba a relação de trabalho, tanto do lado do trabalhador quanto do lado da empresa, mudando bastante o ponto de vista com essa nova classificação que nós temos aí. O que é essa síndrome? A síndrome de burnout, ou síndrome do estresse relacionado ao trabalho, é uma síndrome de aspecto mental, é um distúrbio de caráter emocional, resultado de uma rotina desgastante de trabalho.
É também conhecida como síndrome de esgotamento profissional. Mas eu quero fazer aqui uma observação muito importante desde já. Eu vou voltar a essa observação mais para frente um pouquinho no vídeo, mas presta bem atenção no que eu vou falar agora. O que acontece é que a gente precisa entender o que é síndrome de burnout e o que não é síndrome de burnout. Então tem muita gente que tem um ritmo de trabalho, tem uma forma de trabalho, uma forma de ser, na verdade, e que não se adapta em algumas questões, em alguns ambientes, em alguns modelos de trabalho e se adapta melhor a outros modelos, né? Por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo ainda, né, de pandemia, muitas pessoas foram encaminhadas para o trabalho home office e algumas se adaptaram e outras não se adaptaram. Algumas pessoas se adaptam melhor ao trabalho tradicional, em escritórios, enfim, né, sem ser home office, e outras se adaptaram muito melhor no trabalho home office. Ok? Esse, por exemplo, foi o meu caso. A gente trabalha agora em home office, toda a nossa equipe trabalha em home office e, graças a Deus, todos se adaptaram, todos que estão na equipe hoje, se adaptaram muito bem a esse formato e a gente consegue fazer um trabalho de qualidade mesmo sem não nos encontrarmos fisicamente, pessoalmente, todos os dias, como era antigamente no modelo anterior. Mas o que eu posso dizer é que algumas pessoas não se adaptaram ao ritmo do trabalho home office e, infelizmente, tiveram que optar por outro caminho. E aí, o que acontece? A gente não pode atribuir ao modelo de trabalho efetivamente a síndrome de burnout. Eu vou explicar isso agora em diante para você. Sintomas da síndrome de burnout. Alguns sintomas importantes que a gente nota quando a pessoa está afetada pela síndrome: exaustão, dores de cabeça frequente, alterações do apetite, insônia, problemas gastrointestinais, falta de concentração e sensação de fracasso ou incompetência. Perceba bem, novamente voltando à observação, que quando a pessoa é afetada então pela síndrome, esses sintomas vão aparecer em algum momento. Então, a empresa precisa tomar muito cuidado, porque a partir desse momento, com essa alteração trazida pela OMS, todo cuidado para que a pessoa não sofra essa síndrome é de responsabilidade direta da empresa. A pessoa do trabalhador não pode fazer nada diretamente para influenciar na mudança dessa situação, mas a empresa pode, os responsáveis pela empresa podem fazer isso e devem fazer isso. Ambiente de trabalho. Eu quero falar um pouco aqui agora sobre o ambiente de trabalho, que é, na verdade, um dos elementos que são observados para a apuração dessa questão da síndrome de burnout. Veja, as doenças ocupacionais ou as doenças do trabalho têm total relação com o ambiente de trabalho, seja o ambiente físico, seja o ambiente emocional, seja o ambiente humano. E aí é que nós devemos gastar a nossa energia para poder observar o que acontece nesse ambiente que proporcione ou cause uma síndrome dessa natureza numa pessoa, a ponto dela adoecer. Então perceba, esse ambiente ele tem que ser classificado da seguinte maneira: um ambiente de hostilidade, de opressão, que vai além das capacidades psicológicas de uma pessoa suportar nesse ambiente. Cobranças com prazos absurdos, aumento exagerado de carga horária ou volume de trabalho exagerado, metas absurdas, ambiente ruim com os superiores hierárquicos daquela pessoa. Atenção nos próximos 3 que eu vou falar: assédio moral, metas fora da realidade e cobranças agressivas. Modo de falar. Essas 3 últimas que eu acabei de falar, eu já falo isso há muitos anos, tanto para as pessoas que trabalham conosco aqui no escritório, em empresas que a gente faz consultoria, que a gente já fez consultoria. Na minha opinião, são as 3 piores questões que se pode atribuir para que gere esse ambiente hostil, de opressão, e que gera, na verdade, o adoecimento das pessoas, né? Então perceba, como eu acabei de falar, nós temos aqui no canal
material que fala sobre assédio moral que você pode descobrir aí com facilidade visitando os nossos vídeos. Mas só para que você não fique sem orientação agora, assédio moral é aquele tipo de comportamento dos superiores hierárquicos que incidem sobre a pessoa do trabalhador de forma permanente, constante e que exigem daquela pessoa ou que colocam aquela pessoa numa condição psicológica, emocional muito ruim, muito ruim. Quando nós falamos de metas fora da realidade, são situações que são humanamente impossíveis de se concretizar. E, por último e não menos importante, cobranças agressivas é quando o superior hierárquico, cobra daquele colaborador alguma coisa de forma pujante, de forma, enfim, agressiva mesmo, né? Essa é a palavra, não tem outra palavra para substituir, não. De fato, a própria CLT prevê uma superioridade hierárquica, uma subordinação jurídica entre o empregador e o empregado. Mas perceba, subordinação jurídica não significa que essa pessoa tem que ficar debaixo ou virar capacho dessa pessoa, ela não deve ser maltratada ou destratada. E entenda, né? É evidente, né? Tem aquelas exceções, tem dia que a pessoa não está bem, não está com seus azedos. Agora, se isso se torna uma coisa permanente, se a pessoa é uma pessoa sanguínea e todo dia as pessoas têm medo de encontrar com ela porque ela pode estourar na sua frente a qualquer momento, então isso classifica, sim, um ambiente de hostilidade, um ambiente de opressão que psicologicamente vai minando as forças das pessoas. E a gente conhece muitos ambientes dessa forma. Certamente você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo deve ter vivido uma situação dessa. Talvez até você tenha sofrido aí com a síndrome de burnout e não sabe, ou não sabia. Enfim, a questão é que a OMS então traz essa classificação nova a partir de 1º de janeiro de 2022 e agora as empresas têm que abrir o seu olho. Porque esse reconhecimento pela OMS traz um impacto direto e imediato, tanto nas questões trabalhistas que envolvem essa situação, como também nas questões previdenciárias. Papel das empresas diante dessa mudança. Bom, como a gente estava conversando, no meu modo de ver, as empresas têm um papel aí muito importante diante dessa mudança. E eu percebo que essa informação ainda está muito restrita a um pessoal muito pequeno, às vezes praticamente só a grupos de RH, quando está sendo veiculado dessa forma. A veiculação precisa ser feita de uma forma mais abrangente, porque isso afeta todas as empresas, sejam elas pequeniníssimas, pequenas ou grandes empresas. A partir de agora, o risco jurídico e financeiro das empresas está, mais uma vez, em alerta vermelho, porque qualquer situação que o trabalhador consiga demonstrar juridicamente que ele tem passado por esse ambiente de trabalho que eu acabei de citar, que ele tem esses sintomas que eu acabei de citar e um perito médico do trabalho ateste que ele está vivendo uma síndrome de burnout, então, a partir desse momento, ele tem direitos trabalhistas e tem direitos previdenciários, como eu vou falar a partir de agora, como eu prometi lá no início do vídeo. Direitos trabalhistas da síndrome de burnout. Bom, aqui no canal também você vai encontrar muito material a respeito dos direitos trabalhistas das pessoas que têm problema de doença do trabalho ou têm um acidente de trabalho. Eu vou colocar aqui no card, aqui em cima, para que você possa conferir um vídeo específico sobre isso, tá legal? Mas só para que vocês não fiquem sem nenhuma resposta, alguns dos direitos das pessoas que sofrem um acidente de trabalho ou que adquirem uma doença ocupacional ou doença do trabalho. São elas: estabilidade de trabalho de 12 meses, reparação por danos morais por conta da aquisição do problema ou do acidente, reparação por danos materiais relativo ao tratamento que a pessoa vai precisar passar a partir de então, encaminhamento para o INSS. Esses então são os principais direitos das pessoas
sofrem um acidente de trabalho ou que têm, então, que adquirem alguma doença do trabalho também. Direitos previdenciários da síndrome de burnout. Dentre os direitos previdenciários da síndrome de burnout, eu quero destacar o seguinte: a pessoa que adquire esse problema, ela tem direito a auxílio-doença, que atualmente é chamado de benefício de incapacidade temporária, depois da reforma da Previdência, passou a chamar-se dessa forma, ou aposentadoria por invalidez, que é também conhecido atualmente como benefício por incapacidade permanente. Bom, os dois nomes já dá para entender bem. O antigo auxílio-doença, a pessoa vai passar pela perícia do INSS e será atestado que ele está incapacitado temporariamente para o trabalho. Diferente da aposentadoria por invalidez, onde o perito vai atestar que ele está permanentemente incapaz para o trabalho. Então perceba que, de alguma forma, a perícia vai atendê-lo e vai atestar essa situação e vai caracterizar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Aí, só para ficar mais claro, esse auxílio-doença que a gente está mencionando nesse momento é o auxílio-doença acidentário, que não é aquele auxílio-doença quando a pessoa tem uma doença comum, que não é uma doença relacionada ao trabalho dela. Esse auxílio-doença acidentário é quando é uma doença do trabalho, ok? Diferente do auxílio-acidente, quando tem um auxílio, quando a pessoa recebe um auxílio relativo a um acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença acidentário é esse benefício quando uma pessoa adquire, então, uma doença ocupacional. Ambos os benefícios que eu acabei de citar aqui, eles não têm carência, ou seja, se a pessoa começa a trabalhar 2 meses, 3 meses e está contribuindo com o INSS só esse tempo, ela já pode pedir esse benefício, porque a gente não sabe quando que a pessoa vai adquirir isso e de que forma. Então, pela Previdência Social, não há carência para a aquisição desses benefícios. Por último, e não menos importante, quero destacar aqui, ainda voltando para o papel das empresas nesse cenário, da implementação de uma política de boa convivência, de conscientização das pessoas da necessidade de se implantar um ambiente bom de trabalhar, a conscientização das pessoas do que é a síndrome de burnout, dos tratamentos que podem melhorar a vida das pessoas no ambiente de trabalho, da dedicação dos recursos humanos, dos RHs das empresas, em treinamento, em uma ambientação cada vez melhor e não só ficar restrito a questões burocráticas, né? Infelizmente, muitos RHs acabam ficando restritos a questões burocráticas, mas nós sabemos que a capacidade que o RH tem numa empresa é muito maior, muito mais amplo, e ele pode proporcionar, então, dinâmicas de trabalho, dinâmicas de vida que vão trazer mais saúde para aquele ambiente de trabalho, e com isso, quem ganha é todo mundo. Ganha a empresa porque se previne desse tipo de problema, dos riscos jurídicos e financeiros, ganha o trabalhador porque tem um ambiente de trabalho melhor e tem uma condição de saúde melhor nesse trabalho. Tá certo? Pessoal, esse era o nosso papo de hoje. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Muito legal você estar aqui com a gente. Quero pedir mais uma vez para você se inscrever aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, apertar aí e ativar o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos, das lives que nós fazemos às quartas-feiras. E também, se você ficou com alguma dúvida referente a esse assunto, coloca aqui embaixo a sua dúvida. A gente vai ter todo prazer em responder você. E eu quero fazer um desafio para você. Você conhecia esse assunto? Já tinha ouvido falar em síndrome de burnout? Já tinha ouvido falar de alguma forma nisso? Conhece alguém que está vivendo essa situação hoje? Sabe o que fazer se ela estiver vivendo essa situação? Coloca aqui embaixo. Eu quero ajudar você a entender melhor ainda essa história. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo.